Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Você sabe, né? Estamos todo sábado e domingo aqui com você, tentando levar uma mensagem de esperança, de fé e também de transformação. Transformação que não vem simplesmente por falar o que é gostoso de ouvir. Transformação que vem por ouvir aquilo que se precisa ouvir. Às vezes, a palavra desce assim, meio pesada, desce assim com um sabor difícil. Por quê? Porque ela mexe com as nossas entranhas, ela mexe com o nosso caráter, ela mexe com a nossa realidade, ela mexe com as nossas fraquezas. Mas quem de nós seria melhor se nós pudéssemos ouvir sempre a voz de Deus para a nossa história? Todos nós seríamos melhor se ouvíssemos sempre a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas quando ouvimos apenas a palavra do homem, a gente às vezes piora. Piora porque ouve o que não precisava ouvir. Ouve o que não é tão real. Ouve o que alguém que tem um outro tipo de interesse, um outro tipo de postura quer dizer. E não aquilo que Deus diz na sua palavra. Eu e você somos frágeis, limitados. Todos nós precisamos do amor de Deus. Portanto, eu peço que nesse programa de hoje, que você abra o coração e ouça a voz do Senhor. Tão somente a voz do Senhor. O programa está maravilhoso. Fique agora com uma canção e logo depois uma mensagem poderosa para a sua vida. E eu queria fazer 3 afirmações hoje. 3 afirmações que o autor da carta aos Hebreus, num paralelo entre a nossa vida e as Olimpíadas, ele faz nesse texto. A primeira afirmação sobre a corrida da vida é que Deus tem uma corrida espiritual para a sua vida. Deus tem uma corrida espiritual para a sua vida. Pastor, eu estou levando a minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você pode compreender a sua vida como um acaso. Você pode compreender a sua vida como assim: eu faço o que der quando der. Eu participo dos sonhos de Deus se eu puder, se o tempo sobrar. Mas Deus não pensa assim. Dá uma olhada no versículo 1. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não é uma corrida que surgiu, não é uma corrida do acaso. A corrida da fé é uma corrida que é proposta, e é proposta pelo próprio Deus. Deus tem uma corrida para você. Deus tem um desafio para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem um sonho sobre você. Não sei se você sabe ganhar dinheiro, se você ganha pouco dinheiro, não sei se você trabalha com culinária ou trabalha com metal, não sei se você fez faculdade ou um curso técnico, não sei se você é dona de casa apenas ou se você é estudante, mas Deus determinou uma corrida para você, é uma corrida proposta. Meus amados irmãos, vem de Deus a proposta. Não se trata de você ver no que vai dar a vida, não se trata de você fazer alguma coisa para Deus, se der para fazer. Não se trata de ajudar alguém, se por um acaso aparecer a chance. Não se trata de fazer o que dá e viver por acaso. Não, há uma expectativa na corrida da fé. É uma corrida proposta por Deus. Se Deus te abençoou de conseguir o que você conseguiu, de alcançar o que você alcançou, de viver as dores que você viveu, de viver as dificuldades que você viveu, saiba de uma coisa: com tudo que você viveu, há uma expectativa de Deus na corrida da fé. Meus amados, é como se fosse uma busca ao tesouro. Você está na busca ao tesouro, mas Deus vai colocando para você alguns tesouros pequenos ao longo da jornada.
você encontra um pequeno tesourinho aqui, e você então vive mais um pouco, encontra mais um pouco aqui, e aí você já tem sustento para mais um pouco, e vai encontrando mais um pouco aqui, e vai caminhando, até que um dia, você chega diante do Senhor, e você ganha a coroa da vida, a coroa da justiça, você ganha o seu prêmio principal. Quando aquele corredor, ele vinha correndo, e ele entrava no estádio, cansado, 42 quilômetros correndo. Então, os líderes daquela Olimpíada, viam quem era o vencedor, que chegava à linha de chegada, e quando ele chegava, então, pegavam uma coroa de louros, era a medalha da época, e colocavam sobre a sua cabeça, dizendo: você venceu, parabéns. Meus amados, na corrida da vida, nós não estamos correndo contra ninguém. Na corrida da vida, eu não estou disputando com ninguém aqui se eu sou melhor que você, se eu amo mais a Deus que você, se eu sirvo mais a Deus que você. Eu não estou disputando com outra igreja se a gente cresce mais que eles ou menos que eles. Eu não estou disputando com ninguém. Na corrida da vida, a minha corrida é contra mim. Na corrida da vida, eu estou correndo contra a minha carne. Eu estou me perguntando se eu estou me superando nos meus desejos, na minha preguiça, na minha maldade, na minha maledicência, na minha atitude de incredulidade, no meu perdão não liberado, para poder dar o meu melhor a esse Deus. A disputa não é com ninguém, é comigo. É eu me vencer. É eu vencer o meu ego, é eu vencer minha carnalidade, é eu vencer minha maldade, é eu me quebrantar ao ponto de poder ser um vaso totalmente usado para a honra de Deus. Irmão, na corrida da vida, não olhe para o lado e se equipare. Eu sou líder de célula e eu entrego o relatório em dia. Esse miserável nem isso faz. Você se nivelou por baixo. Você se avaliou pelo que o outro não faz. Você se equiparou por alguém que não está fazendo nada de relevante. Não. Na caminhada da vida, na corrida da vida, o que conta é o quanto você poderia fazer e não fez. Meu irmão, um dia você vai morrer. Tem uma boa notícia para você: você vai morrer. E quando você morrer, imagina que aqui está o seu túmulo. Olha, estou vendo flores no seu túmulo, parabéns. Está cheiroso, hein? Agora imagina, quem está chegando para o seu enterro? Está chegando sua família. Sua mulher, seu marido, seus filhos. O que eles vão dizer? Ele gostava de pimenta. Ele gostava de ver jogo de futebol na televisão. Ou eles vão dizer: essa pessoa se esforçava, ele se desdobrava para mostrar amor para a gente. Está chegando para o seu enterro, seus vizinhos do prédio, ou da rua, ou da vila. O que eles vão dizer? Aqui está um vizinho que nunca se preocupou com a minha vida espiritual. Aqui está um vizinho que nunca lutou mesmo para me levar para Jesus. Aqui está um vizinho que me deu um dane-se. Aqui está um vizinho mala sem alça. Eu botava funk alto, ele me ameaçou de morte. E agora que eu estou descobrindo que ele é crente. Está chegando para o seu enterro o pessoal que trabalha com você. Seu corpo aqui. O que eles vão dizer? Qual é a marca que você deixou? Como você será lembrado?
pelos seus chefes, pelos seus empregados. O que vão falar de você? Está chegando para o seu enterro agora, seu pastor. Seu corpo ali. Faz de conta que eu não morri antes. O que eu posso falar de você? Teve um cara chamado Jerry, que morava numa cidade pequena, nos arredores de Chicago. Ele era meio doidinho, ele era meio tantanzinho. E ele entregava, acho que era remédio, nas casas, jornal, um negócio desse, de casa em casa. E o Jerry, na sua fragilidade humana, mental, ele era convertido, ele amava Jesus. E o Jerry, ele ia de casa em casa, com a sua bicicleta, entregando, acho que era jornal, e ele ia cantando louvores. E quando ele passava, ele via alguém na porta, ele falava: bom dia, dona Thompson. E ele ia com a bicicletinha dele, jogando o jornal, e ele via alguém e falava assim: fala, seu John. E ele ia cantando os louvores: nada temerei, eu sei que não. Olá, seu Walker. O Jerry, aquele entregador de jornal, era a própria alegria em cima de uma bicicleta, e cantava louvores pela cidade satélite de Chicago. Um dia ele foi atropelado e morreu. E uma coisa inusitada aconteceu. No dia que um rapazinho, limitado nas suas faculdades mentais, no dia que esse rapazinho foi enterrado, sabe o que aconteceu? Todo o comércio da cidade fechou. Uma coisa que nunca tinha acontecido quando um político da região morreu. Uma coisa que nunca tinha acontecido quando o prefeito da cidade morreu, quando uma autoridade qualquer morreu. Não! O comércio fechou. Toda a cidade foi para o cemitério. E o pastor do Jerry pôde falar para todo mundo por que o Jerry era tão feliz. Ele disse: olha, ele tinha limitações, ele não entendia tudo, ele tinha ainda uma cabeça assim de criança, ele era um adulto no corpo, mas uma cabeça de criança, mas na sua infantilidade, ele conheceu Jesus, porque Jesus ama as crianças. E o Jerry louvava a Deus, porque Jesus era a alegria da sua vida, e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas se renderam a Jesus naquele enterro. Meus amados irmãos, uma obra clássica que fala sobre isso é a obra O Peregrino, escrita no século XVII por John Bunyan. Vale a pena você ler esse clássico evangélico. No Peregrino, John Bunyan, ele conta uma metáfora, um romance, e ele fala de um homem que vai enfrentando as lutas da vida para chegar à cidade eterna. E o peregrino, ele tem o entendimento de que esta vida é passageira, ele é só peregrino, mas ele tem que lutar para chegar na cidade eterna. Meus amados irmãos, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui por um pouco de tempo. Quem passa dos 70 é campeão. A Bíblia diz que depois dos 70 é canseiro, enfado. É isso mesmo, mesmo com tanta vitamina, com tanto tratamento. Quem passa dos 80 é pós-campeão. Quem passa dos 90 é campeão intergaláctico. Quem passa dos 100 é ET. Irmãos,
Essa vida é muito curta, perto da eternidade. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui por um tempo, e o que nós vamos fazer com essa vida? Deus nos dá uma vida, e a gente faz com ela o nosso melhor, e esse melhor vai ser contabilizado diante de Deus, para a gente viver do que a gente produziu com Deus, toda a eternidade. Pastor, estou fazendo um investimento aí para ter uma aposentadoria tranquila. Beleza, vai ter aposentadoria tranquila, mas você vai usufruir dela até 80, 90, 100, se você for a ter. É uma raridade. Mas há um investimento que você vai usufruir eternamente, e esse investimento é você investir sua vida na corrida da fé, para um dia viver na eternidade, na cidade eterna com Cristo Jesus. Aleluia. Um jovem, ele por amar a Jesus, ele foi preso. Foi preso e chegou o dia da sua execução. E no dia da sua execução, ele podia falar: por amar a Jesus eu estou morrendo, e se rebelar, mas não. Ele queria deixar uma marca do seu amor a Deus. Sabe o que ele fez? Ele mordeu o seu pulso até sangrar. E depois de morder o seu pulso até sangrar, com o seu dedo, ele foi pegando o sangue e foi escrevendo na parede daquela célula a seguinte frase, Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Promessa de Jesus. Com o seu sangue, ele deixou uma marca na parede da célula, para que todo prisioneiro soubesse que, se fosse fiel até a morte, teria a coroa da vida da mão de Jesus. Ah, meus amados irmãos, você compreende a distância que existe entre viver nesse mundo, sem compreender que você está numa caminhada da fé, e você viver nesse mundo entendendo que você está na caminhada da fé, e que o Senhor tem expectativas sobre a sua vida? É completamente diferente. É completamente diferente. Há pessoas que não perceberam que eles precisam sonhar com muitas coisas, ter um carrinho melhor, ter uma casa bonitinha, um jardim na frente, amém. Mas o maior sonho da vida da gente precisa ser a caminhada da fé. Como interagir com Deus, viver em Deus e levar Deus. É esse o nosso chamado, uma carreira que nos foi proposta. Segundo lugar, sobre a caminhada da fé, nós aprendemos esse texto, que temos que nos inspirar em verdadeiros vencedores. Irmãos, nós temos a mania de seguir maus exemplos. Seguimos maus exemplos de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe, principalmente os exemplos malditos que a televisão nos apregou. Temos a mania de seguir os maus exemplos no nosso linguajar. Pessoas falam coisas que os nossos pais diziam: fala isso não, meu filho, isso é feio. Nossa mãe dizia assim: isto é pecado. Mas hoje, muita gente fala certas coisas, faz certas brincadeiras. Um dia desses passaram 3 adolescentes por mim, 3 mocinhas, 14 anos, uma mais bonitinha que a outra. Elas passaram por mim, irmãos. O linguajar delas, os palavrões delas, eu fiquei chocado. Lá perto do meu condomínio, as meninas num linguajar, mas uma coisa tão chula, de tanta baixaria. 3 mocinhas, 14 anos, 15 anos, 13 anos. Eu falei: meu Deus do céu. Na caminhada da fé, nós precisamos nos inspirar nos verdadeiros vencedores. E olha o versículo 1 que vai dizer: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que nuvem de testemunhas é essa? A nuvem de testemunhas foi relatada no capítulo 11 de Hebreus. No capítulo anterior,
o escritor da carta aos Hebreus, ele cita uma galeria da fé, e ele começa a relatar o nome de pessoas que correram a corrida da fé e venceram, pessoas que correram a corrida da fé e prevaleceram. Ele começou a relatar pessoas que deixaram um legado na terra. Por exemplo, eles falam de Abel, e ele fala de Abel no versículo 4 o seguinte: ofereceu a Deus Abel mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por isso, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha o Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Um homem que deu uma oferta a Deus do seu melhor, e não do seu resto, do seu mais ou menos. Caim deu mais ou menos, Abel deu do seu melhor, agradou a Deus. E Deus disse que mesmo depois da sua morte, ele ainda fala. Por isso que milhares de anos depois, estamos aqui aprendendo que um homem pode agradar a Deus. Esse programa foi feito para você de todo o coração. E eu queria, antes de orar, dizer algumas coisas. Primeiro, que hoje tem culto da juventude às 7h30. Amanhã temos 2 cultos, um às 11 horas e outro às 19 horas. 2 cultos lindos, feitos para você. E quero te lembrar que no dia 17, quarta-feira, teremos uma programação muito especial com vários atletas olímpicos renomados, entre eles Carl Lewis. Carl Lewis foi o maior atleta olímpico do atletismo mundial. Um fenômeno, várias medalhas de ouro, um campeão nas corridas e no salto. Um homem que realmente venceu na vida, mas venceu não só por causa de suas medalhas, mas por causa do seu herói, da sua medalha maior, Jesus Cristo no seu peito. Se você vier, você não vai se arrepender ao ouvir Carl Lewis, um atleta americano que impactou, que assombrou o mundo, estará conosco aqui. Eu espero você no dia 17, às 7h30 da noite. Bem, fique com Deus, que Deus te abençoe, dê um bom sábado e amanhã a gente vai estar junto aqui às 11 da manhã ou às 19 horas. Eu espero você. Se você quer ir a alguma das nossas igrejas filhas, você pode ver aqui os endereços, estão aqui embaixo. Ou então você entra em www.ibatitude.com.br e aqui você tem o endereço de cada unidade, o telefone de contato. Faça-nos uma visita. A Igreja Atitude ama você. E lembre-se, só estamos no ar porque você tem nos ajudado. Entre em tempodereconstruir.tv e aperte em contribuição. Sua contribuição pode salvar alguém. Sua contribuição pode tirar alguém da morte. Que Deus te abençoe. Amém.